Não chores. Você já ouviu falar sobre a viúva de Naim? Em Lucas capítulo 7, do versículo 1 em diante, conta que depois que Jesus havia terminado seu discurso em Cafarnaum, guiado pelo Espírito Santo, ele decide viajar até a cidade de Naim, que ficava 3 dias de distância a pés de onde ele estava. Mas lá, algo extraordinário da parte de Deus iria acontecer naquele lugar. Não chores. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Mamãe? Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. A história conta que ela já tinha perdido o marido. E agora, o seu filho, o seu único filho, também havia falecido. Antes de começar a falar a respeito desta mulher e da sua história tão marcante, eu vou fazer uma pergunta, uma pegadinha. Quem foi Naim? Quem é Naim? Por que eu estou perguntando isso? Glória a Deus. A primeira vez que eu ouvi a viúva de Naim, eu achei que Naim era uma dela que tinha ouvido. Mas não era. Naim era a cidade. E eu fui pesquisar a respeito disso. E eu descobri que a cidade de Naim era praticamente um vilarejo pouquíssimo conhecido
cidade ainda existe, se modernizou. Mas, ao ver algumas ruínas dentro da cidade, eles puderam calcular que naquela época a cidade ela tinha no máximo 34 casas. E que havia ali no máximo, na época de Jesus, 200 habitantes. No total daquele lugar. Ou seja, era uma cidade simples, com um povo humilde, sem muita importância comercial para aquela região. Hoje, esta cidade, a cidade de Naim, que ela ainda existe, ela continua com o mesmo nome. Hoje, para a gente se localizar, ela fica num lugar chamado Irã, país da Arábia Saudita. Num lugarzinho chamado bem pertinho assim, ó, bem colado, igual João 23 com Paragaba, Pérsia. Alguém já ouviu falar de tapete persa? Tapete chiques, tapetes persa? Então, é justamente dessa cidade, desse lugarejo. E hoje, eles têm aproximadamente 1.500 habitantes no local. Ainda continua sendo uma cidade pequenininha e continua produzindo os seus tapetes. Não estou falando tanto a respeito da cidade, porque em Lucas 7:1, o primeiro versículo diz: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Ele está falando de Jesus. A cidade de Naim, ela ficava a 3 dias de viagem a pé de Cafarnaum. Jesus poderia naquela época ir para qualquer outro lugar, para qualquer outra cidade, para qualquer outra região da Galileia, que para ele seria muito mais importante. Mas a história, a Bíblia diz que ele enfrentou 3 dias de viagem a pé para ir justamente naquela cidade simples, sem muita importância naquele contexto. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus estava sobre Jesus, que habitava em Jesus, já havia marcado na agenda de milagres dele algo diferente que ele iria fazer. Aleluia. Ele ia encontrar com alguém e ele ia mudar a história de alguém naquele lugar. Olha para o seu irmão e diz assim: Jesus veio para os pequenos. Diz assim: Jesus veio para os humildes. Diz assim: Jesus veio para aqueles que o mundo não dá importância. Jesus veio para mudar a tua história. Em nome de Jesus. Quem era eu? Quem era você? Antes de conhecermos Jesus, quantas histórias nós temos aqui dentro? Alcoólatras, drogados, restaurados pela presença do Senhor. Amém. Uma vida de pecado e devassidão. Jesus transformou um homossexual num levita na casa do Senhor. E a minha vida hoje é somente para o Senhor. Todos os dias eu renego o pecado. E digo: o pecado, você vai ficar aí, porque eu quero o meu Senhor. Eu fiz um trato com o Senhor quando eu me reconciliei. Eu falei: Senhor, eu quero ser teu e somente teu, até o dia que tu voltar em grande glória e levar a igreja, ou até o dia que eu descer o pó. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Esse é o Deus que muda a história. Esse é Deus que pega quem não é, que está no monturo, levanta, limpa, assopra as feridas, coloca numa mesa, oferece
esforços para te encontrar, meu irmão. Ele sobe montes, ele escala montanha. Se for possível, ele revira até a lata do lixo. Mas ele tira você de lá de dentro. Aleluia. E ele não deixa ninguém se perder. Aqueles que ele tem por ovelha e aquelas ovelhas que reconhecem a voz do papai. Quem já ouviu a voz de Deus nunca mais esquece. Mateus 18:12 diz: que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Aleluia. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e dizemos assim: esse aí não tem nada. Ele já veio para a igreja, foi, voltou, caiu no pecado de novo, foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira. Ele não se firma, eu não oro mais por ele, eu estou cansado dele. Mas Jesus não cansa de você. Aleluia! Jesus não desiste de você. Glória a Deus, aleluia! No versículo 11 de Lucas, capítulo 7, diz que com Jesus iam os discípulos e uma grande multidão, e ao se aproximar da porta da cidade, ia saindo para fora da cidade um corpo de fogo. Imagine vocês, Jesus, o autor da vida, o verbo que se fez carne e habitou entre os homens, se deparando com o seu maior adversário e com o maior adversário dos homens. Pergunta para mim quem é? A morte. A morte é o maior adversário que nós podemos ter, porque é uma certeza implacável que nós não podemos fugir. Como fisioterapeuta, que sou obrigado a ler e entender as coisas da ciência, a ciência diz que nós começamos a morrer no primeiro segundo que nós nascemos. É desse jeito. E eu fui pesquisar o significado de morte. Morte significa interrupção definitiva da vida, processo irreversível, cessamento das atividades biológicas vitais necessárias à manutenção da vida. A ciência nos diz justamente isso, que começamos a morrer no primeiro segundo que nós vivemos. A morte faz parte do nosso processo natural. Nasce para morrer. Nasce para morrer, isso mesmo, pastor. E não há ser vivo nenhum nessa terra que possa mudar essa realidade. Mas eu conheço. Eu conheço um que disse em João 11, 25, 26: quem crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. E cada aquele que vive em mim nunca morrerá. Aleluia! Nunca morrerá, porque você terá vida eterna com o Senhor.
cidade. Será que foi uma simples coincidência? Será que foi por questão de geografia? Por questão de tempo? Se Jesus tivesse se apressado em encontrar ele dentro da cidade, ou se tivesse se atrasado em encontrar ele fora da cidade? Não. Simplesmente porque todos os cemitérios das cidades na época, eles ficavam sempre do lado de fora. No contexto religioso, o cemitério não poderia estar dentro da cidade. Hoje, nós temos aqui em Fortaleza, você pega Bragaba, Antônio Bezerra, Parque da Paz, são vários dentro da cidade. Mas naquela época não podia. E por que não podia? Porque naquela época, para eles que eram judeus, a morte era algo impuro. O judeu não poderia tocar em algo morto. Por isso que ficava sempre do lado de fora. E esse cemitério que fica do lado de fora da cidade de Naim, ele ainda existe e serve de peregrinação para os cristãos que querem conhecer a cidade aonde Jesus ressuscitou o filho da vida. Ele ainda existe. Agora imagina vocês a cena descrita por Lucas. Aparece uma mulher viúva. Naquele tempo a situação social de uma mulher viúva era muito difícil. Ela já tinha perdido o marido e ela tinha que ficar sob a proteção do filho. Ela só tinha um único filho. E quando não havia filhos para cuidar, ela ficava à mercê da própria sorte. Somente os vizinhos ou alguns familiares distantes que por caridade ou compaixão quisesse ajudá-la, ela teria que mendigar. Sem casa, sem comida, sem marido, sem filho. É uma realidade, igreja, muito dura. Somente as mulheres jovens daquela época conseguiam no máximo ser escravas. E para as mulheres de idade não tinha vez. Ela estava sozinha, sem sustento, sem ninguém. Ela se encontrava em grande sofrimento. Tinha perdido seu esposo, seu filho amado, que era o único que a amparava. E a cada passo que ela dava, junto com o cortejo, junto com aquele caixão, representava que ela enterraria a sua única razão de viver. Você pode se pôr no lugar dessa mulher em alguns instantes, pensar a respeito disso. Sem nenhuma palavra, os olhos daquela mulher se cruzaram com Jesus. Palavra nenhuma saiu dos seus lábios, mas as lágrimas falam. A dor inconsolável das perdas, o sofrimento profundo chegaram até o coração misericordioso de Jesus, o Senhor da vida. Há momentos em nossa vida que o sofrimento é tão grande, que a dor é tão grande, que você não consegue falar mais nada. Você não consegue mais se expressar diante do Senhor. Você se ajoelha e as palavras somem dos seus lábios. E a única coisa que você consegue fazer mais nada. Mas é nesse momento que a palavra do Senhor diz em Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente
passando, o que você está sentindo. Jesus vê aquela situação e tem compaixão. O sofrimento dela, daquela mãe viúva desamparada, que tinha perdido seu filho. A angústia daquelas pessoas à sua volta, naquele momento, que estavam naquele cortejo. O Senhor da vida não é insensível. Jesus não é indiferente da dor humana. Ele não passa de lado, ele não se afasta. Diferentemente dos outros relatos de curas e milagres que havia no ministério de Jesus, naquele momento ali, ninguém pediu ajuda. E isso me chamou a atenção nesse texto. Quando Lázaro morre, a sua irmã Maria manda avisar: meu irmão está doente, vem aqui. E quando ele chega, Lázaro já estava na sepultura, na tumba. E ela fala: mestre, se tu tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. A filha de Jairo chegaram a Jesus e pediram ajuda a ele. A sogra de Pedro pediram ajuda a ele. Mas diferentemente, ninguém disse nada. Ninguém chegou a ele para dizer nada. Mas os olhos de ternura do meu Senhor, eles se sentem tocados pelaquela situação. E ele encontra os olhos daquela mulher. Êxodo 3, 7 e 8 diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir a terra, e uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel. Eu não sei o que está se passando na tua vida, mas Jesus está descendo aqui nesse lugar. Ele está descendo aqui nesse lugar para libertar você do sofrimento, para libertar você da opressão, para libertar você de qualquer destino de Satanás que possa estar oprimindo a sua vida. Receba a cura nessa noite, receba renovo nessa noite, receba a transformação nessa noite, receba a unção nessa noite. A solução dos teus problemas chegou. Jesus já está na casa. Aleluia, aleluia. Jesus se compadece dessa vida. Ele se compadece das pessoas marginalizadas, aflitas, enfermas. Ele sente a dor. Ele assume a dor daquela mulher de Naim. E a compaixão entra em ação. Aleluia. Jesus se dirige àquela mulher que chorava copiosamente. E ele diz apenas duas palavras: não chores. Amém. A palavra do Senhor para ti nessa noite é: não chores. Porque o Consolador está aqui. Não sei em que áreas da sua vida você está sendo afligido, mas o Senhor diz: não chores, eu estou contigo. Eu nunca desamparei a minha igreja, nem nunca vou desamparar. Santo de Israel. Aleluia. Em Apocalipse 21:4 diz: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Aleluia. Jesus se aproxima
minha vida. A compaixão leva Jesus a falar, a agir. O Senhor da vida se aproxima e decidido, Ele toca no caixão. E os que levavam pararam. Repete comigo: os que levavam pararam. E eu profetizo em nome de Jesus. O cancelamento de toda maldição, desgraça, macumbaria, fofoca, praga que foi jogada em toda a sua vida, seja lá por quem for, maldições hereditárias estão canceladas em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Jesus se envolve com a dor das pessoas. E Ele não tem receio, como judeu, como alguém que cumpre a lei, em tocar naquilo que era impuro, como um cadáver. Números 19:11 diz: aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Aleluia. Mas mesmo assim, Ele quebrou esse tabu. Se for necessário, Jesus entra na cova para te salvar. Aleluia. Se for necessário, Ele vai no botiquim para te salvar. Se for necessário, Ele entra no prostíbulo para te salvar. Se for necessário, Ele entra no terreiro de macumba, mas Ele vai te salvar. Jesus não é como nós. Jesus é diferente. Jesus olha para mim e para você e Ele fala assim: eu acredito que tem algo bom. Eu acredito que tem algo bom. Eu não fiz o ser humano como alguém mau, embora o pecado tenha destruído, mas eu fiz o ser humano com a minha essência de amor e coloquei sobre cada um de nós. Aleluia. Às vezes nós dizemos assim: acabou, não tem mais jeito. A gente olha para o sujo, para o doente, para o caído e fala assim: não, esse aqui não tem mais jeito. Só que Jesus, Ele olha para o mendigo e fala assim: esse aí eu vou levantar e vou fazer dele um evangelista. Ele olha para o drogado e fala assim: esse aí eu vou levantar e vai ser um diácono na minha casa. Ele olha para o homossexual e fala assim: esse aí eu vou restaurar e levantar, vai ser um levita. Ele vai cantar o meu louvor e a minha adoração. Ele olha para o macumbeiro e fala: esse aí eu vou libertar e vai ser um pregador da minha palavra. Aleluia. Aleluia. Jesus é a esperança da glória. Eu acredito que naquele momento as mãos milagrosas de Jesus tocaram naqueles que vinham. E quando Ele falou: menino, te levanta. Levantar é um verbo grego que significa ressuscitar. Jesus transforma as realidades da morte. Segundo a organização norte-americana, existem mudanças que ocorrem em todas as células do corpo quando alguém morre. Alterações na pele, nos olhos, resfriamento corporal, rigidez, manchas azul roxeadas, a pele fica pálida, ela perde elasticidade em poucos minutos, os lábios ficam secos, duros, há alterações na região dos olhos, os olhos ficam opacos, a córnea perde a sua transparência, o olhar fica fosco, sem brilho, aparece uma flacidez ocular, a pele das pálpebras cai, há uma interrupção da circulação do sangue, o calor não é mais produzido dentro do corpo, existe uma queda de temperatura corporal que é chamado de algor mortis. O líquido que banha o cérebro dentro do crânio, ele começa a vazar pelos ouvidos, nariz,
a descer para as regiões mais baixas. Todos os órgãos começam a sofrer um processo de podridão, de decomposição. Bactérias começam a se proliferar dentro de nós. Gases tóxicos começam a sair do corpo, causados pela putrescina e pela cadaverina, que são bactérias que começam a devorar os órgãos por dentro. Mas com tudo isso que o Colégio Americano de Medicina explica sobre a morte, quando a morte